Bom, agora na parte da apresentação livre, em que o tema era livre, eu pensei em diversos assuntos, diversos mundos ou características para falar sobre isso. Mas eu raciocinei assim, de que valor vai ter eu falar de algum assunto que não seja pertinente à área de atuação, do que eu falar da área de atuação? Por isso eu decidi falar de forma bem breve, de forma bem resumida, sobre vendas, sobre o foco da sucesso em vendas. Bom, o que é venda? Basicamente, venda, devido ao tempo em que hoje eu me encontro no mercado, devido ao que os especialistas definem, devido ao que os clientes buscam, eu diria que vendas é uma relação de troca. 3 palavras. Eu diria que venda é uma relação de troca. Mais à frente na nossa apresentação eu vou explicar o porquê venda significa uma relação de troca. Agora, se fôssemos para ir para um próximo slide, seria esse. No que consiste o ato de vender? Já que vendas é uma relação de troca, o ato de vender consiste basicamente de 3 aspectos, de 3 argumentos. O primeiro, conhecer bem o seu produto e conhecer bem o seu público-alvo. Por que isso é importante? Suponhamos que a pessoa seja do ramo de ferramentas. Aí ela vai até a empresa em que ela quer vender, ela vai até o seu possível comprador, e quando esse comprador começa a fazer perguntas, questionamentos, para ver se isso realmente vai ser benéfico para ele, o vendedor começa a ficar assim, veja bem. Isso são expressões que não passam segurança, que não passam credibilidade. O comprador vai entender que você, vendedor, não entende do assunto. Então realmente é muito importante entender bem, conhecer o seu produto. E conhecer bem o seu comprador também. Assim você vai entender o que ele está necessitando, você vai entender se a empresa dele realmente quer esse produto que você vai oferecer, ou se eles precisam desse produto que você vai oferecer. Então, somente conhecendo bem o produto e conhecendo bem o público-alvo que vai ser possível identificar esse fator. Um segundo motivo, um segundo argumento, juntar o seu produto com o seu público-alvo. Bom, mas juntar o produto com o público-alvo não é a mesma coisa que conhecer bem o produto e conhecer bem o público-alvo? Não. Suponhamos que a pessoa, que o vendedor, seja do ramo farmacêutico. De que adiantaria ele conhecer bem do produto, saber todas as propriedades do remédio, se ele fosse buscar um cliente num showroom de roupas? Não adiantaria nada. De que adianta uma pessoa ser um representante comercial do varejo, do vestuário, e ir buscar um cliente, um possível comprador, numa clínica médica? Não adianta nada também. Ele pode até conhecer bem do produto, saber todas as propriedades do remédio, saber para que ele serve, saber quais as contraindicações. Se ele ir buscar um cliente numa empresa que não seja desse ramo, não adianta nada. Parece até clichê talvez falar isso, mas não é. É muito importante conhecer o público-alvo e juntar o seu produto com esse público-alvo. Fazer uma conexão, para que haja uma relação de simbiose entre os dois. Dessa forma, vai ser possível realmente fechar um negócio. Que é o que nos leva ao terceiro argumento, do que consiste o ato de vender, que é saber negociar. Por que é importante saber negociar? O que é negociação? É saber você juntar o seu cliente com o seu produto de uma forma em que agrade os interesses dele e os interesses da empresa. A empresa que eu trabalho, a empresa que eu sirvo. Por quê? Porque senão a minha empresa tem interesses, isso é normal, é natural, faz parte do ambiente de trabalho, e o cliente também tem os interesses dele. Se nós não conseguirmos entrar num acordo, se nós não conseguirmos fechar um pacto, não vai haver negociação, não vai haver venda, não vai haver uma relação de troca. Por isso é muito importante
conhecer bem o produto e o público-alvo, juntar o produto com o público-alvo e saber negociar. Basicamente, o ato de vender consiste nesses 3 argumentos. Um próximo slide ainda traz essa pergunta. Vender significa trocar um produto ou serviço por dinheiro? Não. Vendas não significa necessariamente, obrigatoriamente, dinheiro. Por quê? Suponhamos que uma empresa queira fazer uma palestra, queira dar uma palestra visando atingir um público com um determinado produto. Só que essa palestra é gratuita, não se cobra entrada. E lá na palestra não vai ter venda. Ninguém vai conseguir comprar nada lá com dinheiro. Qual vai ser o lucro dessa empresa então? Nesse caso, a empresa que vai dar essa palestra, ela vai conseguir vender uma ideia. Ela vai conseguir vender credibilidade. Ela vai conseguir vender segurança, confiança, para que só depois, quando tiver passado por todas essas etapas, aí sim, envolver dinheiro. Mas nem sempre vender vai significar trocar por dinheiro. Um médico que está lá no seu consultório, um paciente vai até ele com um problema. O médico precisa vender a ideia dele. Precisa passar para o paciente segurança. Explicar para o paciente que aquele procedimento vai dar certo. Que ele vai ficar bem. Que ele vai se recuperar. Que ele vai ficar curado. Isso não significa dinheiro. Então, nem sempre vendas, o ato de vender, vai significar trocar o produto por dinheiro. Pode também significar vender a ideia, passar confiança / credibilidade / confiança / segurança. É óbvio que nós sempre trabalharemos visando o lucro da empresa, visando o lucro do cliente. E muitas das vezes isso envolve dinheiro. Mas para que chegue até o momento de ter dinheiro, primeiro ele vai precisar acreditar na empresa. Primeiro ele vai precisar acreditar no gerente, no consultor, no gestor. Então há muito mais envolvido na venda do que simplesmente dinheiro. Agora, expressões comuns. Expressões comuns dessa área. Ah, fulano de tal é um bom vendedor. Geralmente pessoas falam isso quando uma pessoa fala demais. Como diz a palavra, como diz um dito coloquial, é um faladeiro. Bom, nem sempre a pessoa que fala demais significa que é um bom vendedor. Porque o vendedor precisa, como já falamos, passar confiança, passar credibilidade, passar confiança. E falar demais não significa isso. Ainda uma outra expressão que é muito comum também nessa área. Ah, é preciso você saber vender o seu peixe. É verdade. É importante mesmo. O que significa isso? Saber vender a sua ideia. Saber vender que você realmente vai passar o que o seu cliente busca. Dessa forma você vai estar sabendo vender o seu peixe. Então são expressões comuns de fato da área da venda. Além de outras, é claro. Agora, qual o papel do gerente, gestor, coordenador ou consultor nas vendas da empresa, nas vendas do negócio? Que papel esses cargos desempenham? Como a própria palavra deixa clara, vai desempenhar o papel de cuidar, o papel de gerenciar. É preciso que tenha uma cabeça pensante por trás, analisando fatores internos e externos, analisando desempenho de cada um, analisando o que as pessoas vendem bem ou não, analisando o que precisa fazer para melhorar. Então realmente é muito importante o papel dessas pessoas aqui na área da venda. E dessa forma as coisas vão fluir naturalmente. Por último, gostaria de finalizar a minha apresentação com uma expressão que é muito comum na área das vendas. Que expressão que é essa? Quem não dá assistência perde para a concorrência. Por isso, é muito importante dar assistência. E dessa forma, a concorrência não vai nos vencer. E teremos sucesso nas vendas.